Boa tarde, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexel. Tem casa que range, tem casa que assusta e tem casa que parece guardar alguma coisa viva lá dentro, esperando só a hora certa de aparecer. No vídeo de hoje, você vai ouvir relatos de pessoas que entraram em lugares assim e nunca mais saíram as mesmas. Então já comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e me responde uma coisa. Você teria coragem de passar uma noite sozinho numa casa abandonada? Porque depois dessas histórias, talvez até olhar para uma janela escura de madrugada fique diferente. Isso aconteceu em Vargem Alta, no interior de Minas. Na época, eu tinha 15 anos. Meu primo, Breno, tinha 17 e era aquele tipo de cara que topava qualquer coisa se tivesse gente olhando, principalmente se tivesse menina no meio. No fim do nosso bairro havia um casarão antigo, isolado com um portão torto, o quintal tomado por um mato alto e janelas sempre escuras. Mesmo nos dias de sol forte, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com aquela família que morava ali. Só sabiam que eram 5 pessoas: pai, mãe, vó e 2 filhos. Num mês estavam lá, no outro a casa amanheceu vazia, sem mudança, sem caminhão, sem despedida, sumiram. Depois disso, o lugar virou lenda. Diziam que em certas noites dava para ver vultos andando lá dentro, que a luz do andar de cima acendia sozinha, que se alguém passasse na rua depois da meia-noite, ouvia vozes chamando pelo nome vindo do quintal. Meu pai sempre falava para eu nunca olhar para dentro do terreno, principalmente se escutasse alguém pedindo ajuda. Segundo ele, o pior erro era responder. Breno ria de tudo isso. Numa sexta-feira à noite, depois de uma festa improvisada numa quadra perto dali, um grupo começou a brincar com coragem, desafio, essas coisas idiotas de adolescente. Um dos rapazes apontou para o casarão e disse que qualquer um ali tremia só de chegar perto do muro. Breno, para não pagar de frouxo, falou que entrava, subia até a escada da frente e acenava lá de cima. Todo mundo vibrou. Eu tentei dizer para ele largar mão daquilo, mas ele só sorriu e falou que quando voltasse, ia esfregar na cara de todo mundo que aquela história era invenção de velho desocupado. Fomos em 8 pessoas até a rua da casa. O lugar parecia pior à noite, muito pior. O vento fazia o mato seco roçar no muro, e aquilo parecia sussurro. O portão tinha uma corrente enferrujada, mas Breno nem tentou abrir. Escalou o muro lateral, caiu do outro lado e ficou agachado por alguns segundos. Eu ainda lembro da última vez que vi ele inteiro, antes de tudo mudar. Ele olhou para trás, fez um sinal de positivo e sumiu no quintal escuro. A gente ficou esperando ele aparecer na sacada. Por 1 minuto, dois, 4 e nada. No começo, o pessoal ainda ria. Uma menina falou que devia estar procurando um jeito de assustar a gente. Mas o tempo começou a pesar. Ninguém mais falava alto. Todo mundo só encarava a fachada da casa. E foi aí que eu percebi uma coisa que me gelou inteiro. A janela do andar de cima estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que quando chegamos ela estava fechada. Alguém chamou o nome dele, sem resposta. Outro gritou mais alto, nada. Então escutamos um barulho lá dentro. Não era passos, não era a porta batendo. Era como se alguma coisa pesada tivesse sendo arrastada pelo chão de madeira, devagar, de um cômodo para o outro. Um som longo, áspero que parava e recomeçava, e logo depois veio outro ruído, mais baixo, como choro, um choro sufocado de criança, tentando não fazer barulho. Nessa hora, um dos garotos disse que ia entrar para buscar Breno, só que antes que ele pulasse o muro, o grito veio. Até hoje, eu nunca ouvi nada parecido. Não foi um grito normal de susto, foi um grito rasgado, desesperado, animal. Um grito tão fundo que parecia ter saído da barriga de alguém que estava vendo uma coisa impossível. Veio de dentro da casa, lá do fundo, e ecoou pelo quintal inteiro.
Uma das meninas começou a chorar na hora, outro saiu correndo. Eu fiquei travado. Depois do grito, silêncio. Um silêncio pesado, absurdo, que durou alguns segundos e pareceu uma eternidade. Então a porta da frente do casarão abriu, sozinha, devagar, sem barulho. A madeira inchada se moveu uns palmos, revelando só escuridão lá dentro. Nenhuma luz, nenhum passo, nada. Só aquele buraco preto aberto para a rua, como se a casa tivesse esperando mais alguém entrar. Foi quando os vizinhos, ouvindo a gritaria, chamaram a polícia. Demorou, mas chegaram. Dois policiais e mais alguns homens da rua entraram com lanternas. A gente ficou do lado de fora, amontoado na calçada, olhando. Eu não conseguia desviar os olhos da sacada. Juro por tudo que enquanto eu esperava, vi alguém parado atrás da grade do segundo andar. Pequeno, magro, parado demais para ser gente normal. Quando pisquei, não tinha mais nada. Encontraram meu primo quase 40 minutos depois. Ele estava no corredor de cima, encolhido no chão com as costas prensadas contra a parede, como se estivesse tentando se fundir nela. Tinha se urinado inteiro. As unhas estavam quebradas e cheias de pó branco, como se ele tivesse arranhado o reboco com força. Os olhos dele, eu nunca esqueci aqueles olhos. Estavam tão arregalados que pareciam que iam rasgar a própria pele. Breno chorava sem som, tremia tanto que os dentes batiam um no outro. Os policiais revistaram a casa inteira. Não acharam ninguém. Nenhum morador de rua, nenhum animal, nenhum sinal de invasão recente. Só móveis antigos cobertos por lençóis apodrecidos, marcas de umidade nas paredes, e num dos quartos do fundo, 5 pratos sobre uma mesa tomada de poeira. 5 pratos limpos, alinhados, como se alguém ainda esperasse a família voltar para jantar. Breno nunca contou o que viu. Nas primeiras semanas, sempre que alguém tentava tocar no assunto, ele começava a passar mal, suava frio, vomitava, se encolhia. Depois parou de falar quase completamente. O tempo foi passando, mas ele não voltou ao normal. O corpo emagreceu, o rosto afundou, o cabelo embranqueceu cedo demais. Hoje ele tem 25, mas parece um homem muito mais velho. Não trabalha, mal sai de casa, quase não olha nos olhos de ninguém. Só uma vez, anos depois, quando minha tia insistiu demais para que ele dissesse ao menos uma palavra sobre aquela noite, meu primo levantou a cabeça e sussurrou uma frase que fez todo mundo na cozinha ficar gelado. Lá dentro, eles acham que estão vivos. Ele nunca mais falou nada. E eu também nunca mais passei na frente daquela casa depois que escurece, porque desde aquela noite, toda vez que eu chego perto daquela rua, tenho a sensação de que tem alguém me observando da sacada, alguém pequeno, quieto, esperando eu olhar de volta. Segundo o relato, meu nome é Aaron. Há 2 anos eu me mudei para uma cidade pequena no interior de Goiás, chamada Santa Vereda. Eu queria sumir do barulho, dos vizinhos colados na parede, das contas subindo todo mês, da sensação de viver apertado. Apareceu uma chácara antiga na ponta de uma estrada de terra, pequena, afastada, barata demais para ser verdade. Eu vi aquilo como sorte. Hoje eu sei que era outra coisa. No dia em que cheguei, levei poucas malas, uns mantimentos e a empolgação idiota de quem acha que está começando do zero. A casa era simples, reboco velho, telha manchada, janelas de madeira e um silêncio que naquela noite eu confundi com paz. Arrumei a cama, varri a sala, lavei o fogão e fui até o mercadinho mais próximo comprar café, arroz, pão, enlatado. Foi lá que conheci Dona Irene. Ela era dessas senhoras que sabem da vida de todo mundo, antes mesmo de a pessoa abrir a boca. Simpática, sorridente, voz mansa, perguntou se eu era novo na cidade e de onde eu vinha, onde estava morando. Quando falei que tinha comprado a casa no fim da estrada do Alecrim, o rosto dela mudou na hora. Não foi susto comum, foi medo.
Ela ficou me olhando em silêncio por 2 segundos, segurando a caneta no ar, como se tivesse esquecido o próprio nome. Depois perguntou devagar, como quem ainda queria ter entendido errado: "Qual casa?" Eu repeti: "A do fim da estrada, depois do açude, com cerca baixa e um pé de amora seco no quintal." A mão dela começou a tremer. Ela apontou a caneta no balcão e chegou mais perto, falando baixo, como se tivesse receio de ser ouvida. Disse que muitos anos antes, aquela casa tinha pertencido a uma mulher chamada Doana. Ninguém sabia direito de onde ela tinha vindo, só sabiam que ela morava sozinha, recebia gente de madrugada e fazia coisa que o povo do lugar evitava até comentar em voz alta. Tinha quem jurasse ver vultos chegando lá de capa, sempre tarde da noite. Tinha quem dissesse que bicho não passava na frente do portão. E tinha também o detalhe mais importante: ninguém conseguia ficar muito tempo naquela casa sem adoecer da cabeça. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque eu ainda era burro o suficiente para achar que toda cidade do interior inventa uma bruxa para justificar casa abandonada. Ela percebeu, só balançou a cabeça e disse a última frase antes de eu sair. Se escutar alguém te chamando dentro da casa, não responde. Voltei no fim da tarde com as sacolas e essa frase martelando no fundo da cabeça. O sol estava caindo e a casa parecia outra, mais escura, mais funda, mais vazia do que deveria. Quando enfiei a chave na porta, senti um bafo gelado sair lá de dentro e bater no meu rosto. Não era vento de janela aberta, era como se o interior da casa estivesse respirando frio. Entrei já incomodado. Revirei tudo. Janela fechada, porta do fundo trancada, nenhuma telha quebrada. Mesmo assim, a temperatura lá dentro estava baixa demais para uma noite abafada de outubro. Tentei ignorar. Fiz café, liguei uma televisão velha que os antigos donos tinham deixado na cozinha. A imagem pegou mal, cheia de chiado, mas pelo menos fazia barulho. Eu não queria silêncio, não naquela primeira noite. Enquanto esquentava a comida, a TV começou a falhar. A imagem dobrou. A voz do apresentador ficou metálica, arrastada, como se tivesse alguém falando por cima dele. Fui até o aparelho mexer na antena, e no meio do chiado escutei meu nome. Não foi impressão, não foi parecido. Eu ouvi com clareza. Eram. Afastei a mão na hora. Fiquei encarando a tela cheia de estática, sentindo a pele do braço arrepiar. Aí veio de novo, mais baixo, mais perto, como se alguém tivesse com a boca colada do outro lado do vidro. Eram. A televisão apagou na mesma hora. Eu ainda tentei ligá-la de novo. Nada. Apertei botão, puxei fio, bati do lado, nada. Só depois percebi o detalhe que secou a minha boca. A tomada estava fora da parede. Eu fiquei alguns segundos olhando aquilo, sem conseguir raciocinar direito. Depois, fiz a pior coisa que alguém faz quando está com medo: fingi normalidade. Comi rápido, lavei o prato e fui deitar, repetindo para mim mesmo que era cansaço, que era nervoso, que eu estava impressionado com a conversa da velha do mercado. Só que quando apaguei a luz do quarto, a casa inteira pareceu acordar. Primeiro vieram estalos no telhado, depois um rangido no corredor, então passos lentos, descalços e arrastados. Vinham da cozinha e atravessavam a casa na direção do meu quarto. Um som molhado e irregular, como se a sola de alguém tivesse grudando e desgrudando do piso. Eu me sentei na cama na hora, olhei para a porta, os passos pararam do lado de fora. Silêncio, então alguém respirou, bem do outro lado da porta. Não um suspiro leve, era uma respiração funda, cansada e velha. Uma coisa que puxava o ar com dificuldade e soltava devagar, como se estivesse me cheirando pela madeira. Eu queria levantar, correr, acender tudo, mas meu corpo não obedeceu.
Foi aí que entendi que não estava só com medo, eu estava travado, preso, completamente imóvel. Os passos recomeçaram, só que agora já não pareciam humanos. Além de arrastar dos pés, tinha outro som junto, um toque seco e ritmado, como mãos batendo no chão. Aquilo se aproximava como se alguma coisa viesse andando torta pelo corredor, apoiando os membros no piso para ganhar velocidade. Parou na porta, a maçaneta não girou. A porta simplesmente começou a abrir sozinha, devagar, muito devagar. Uma faixa escura do corredor apareceu primeiro, depois o contorno de algo alto demais, curvado demais e magro demais para ser gente. A figura entrou aos poucos no quarto. Eu só consegui mover os olhos. Era uma velha, mas não uma velha de gente. Era uma coisa enrugada, longa, com ombros tortos, os braços finos demais, as mãos pendendo como galhos secos. O cabelo era ralo, comprido, encardido, cobrindo partes do rosto, e o rosto eu nunca vou esquecer, porque mesmo na penumbra dava para ver que a pele parecia funda, colada nos ossos, como se ela estivesse apodrecendo devagar, sem nunca terminar de morrer. Ela se aproximou da cama arrastando os pés e sorriu. Quando chegou do meu lado, abaixou o rosto até ficar quase encostando no meu. O cheiro dela era forte de terra molhada, mofo e coisa fechada há muitos anos. Minha orelha congelou quando ela falou. A voz não saiu da boca dela, saiu de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Agora você fica. Eu tentei gritar, mas não saiu nada. Ela começou a sussurrar outras coisas numa língua que eu não entendia. Parecia a reza ao contrário. Parecia alguém lendo uma oração podre. Os dedos dela vieram na direção do meu peito devagar, como se fossem entrar pela minha pele. Naquele momento, eu fiz a única coisa que me veio na cabeça. Comecei a rezar. Nem de forma bonita nem completa. Eu só joguei as palavras para fora, do jeito que consegui, atropeladas, com medo, quase chorando. E quanto mais eu rezava, mais a velha parecia irritada. A expressão dela foi mudando. O sorriso abriu demais, a pele do rosto começou a repuxar. Os olhos, que até então eu nem conseguia distinguir, pareciam surgir de dentro do escuro como dois buracos fundos demais. Eu fechei os olhos e continuei rezando até faltar o ar. Quando abri de novo, ela não estava mais lá, mas o quarto ainda estava gelado e a porta permanecia aberta. E do corredor vinha um som baixo, como alguém arranhando a parede com a ponta das unhas. Eu não esperei amanhecer. Peguei a mochila, larguei metade das coisas para trás e saí daquela casa de madrugada. Fui bater no portão da casa do meu tio, do outro lado da cidade, quase sem conseguir falar. Passei o resto da noite sentado no chão da cozinha dele, tremendo enquanto o céu clareava. No dia seguinte, quando contei tudo, ele não pareceu surpreso. Nem Dona Irene, nem ninguém que moravam ali havia tempo suficiente. Foi então que eu aprendi a pior parte. Todo mundo sabia. A casa continuava sendo vendida porque sempre aparecia alguém de fora, disposto a economizar dinheiro sem perguntar demais. Eu nunca mais voltei lá sozinho e vendi aquele lugar pelo primeiro valor que me ofereceram, sem discutir. Perdi dinheiro, perdi móveis, perdi roupa, mas saí vivo. E sinceramente, depois de escutar aquela voz no meu ouvido dizendo que eu ia ficar, vivo já foi lucro demais. Terceiro relato. Eu cursava biologia numa universidade pública do interior do Paraná. Quem faz esse tipo de curso sabe como é: prática de campo, trilha, coleta, observação noturna, acampamento, alojamento improvisado. Eu sempre gostei disso: mata fechada, silêncio, lanterna, cheiro de terra molhada. Eu nunca fui dessas pessoas que entram em pânico com escuridão. Na verdade, eu sempre achei que me dava melhor do que muita gente justamente por não me impressionar fácil. Até aquela viagem. Era outubro, calor abafado,
e a turma foi para uma área rural nos arredores de Guarapuava, onde a universidade mantinha parceria com os donos de uma fazenda antiga, usada para pesquisa. O lugar tinha umas cabanas de madeira afastadas da casa principal, cercadas por campo e mata, bonita de dia e errado à noite. Chegamos perto do almoço, deixamos as mochilas nas cabanas e saímos para as primeiras atividades. Passei o dia inteiro andando no sol, montando armadilha fotográfica, anotando dado, entrando em capão de mata, desviando de barro. Voltei exausta, suada, louca por um banho e por qualquer coisa que me deixasse deitada por 5 minutos. Eu dividi a cabana com mais 5 meninas. Quando voltamos da atividade noturna, todas foram correndo jantar na casa dos proprietários, que ficavam uns metros adiante. Depois de um caminho de terra escuro, como eu tinha levado minha própria comida, resolvi ficar sozinha na cabana, tomar banho com calma e comer ali mesmo. Esse foi meu erro. Enquanto eu estava no banheiro, com o chuveiro ligado, ouvi alguém chamar meu nome bem baixinho, do outro lado da porta. Na hora eu respondi achando que era uma das meninas. Tinha voltado para pegar toalha, roupa, qualquer coisa. Ninguém respondeu. Eu desliguei a água e fiquei esperando. Silêncio. Vesti a roupa depressa e saí do banheiro irritada, pronta para reclamar da brincadeira. A cabana estava vazia e as mochilas no mesmo lugar, as camas do mesmo jeito, porta fechada e janela fechada. Eu devia ter saído dali naquela hora, mas fiz o que todo mundo faz antes de dar ruim. Ignorei. Preparei um sanduíche, sentei na cama e comecei a comer, tentando pensar em outra coisa. Só que enquanto eu mastigava, o quarto foi ficando frio. Não fresco, frio mesmo. Frio de arrepiar o braço e a nuca. Olhei para a janela, achei que tivesse aberta, mas não estava. O ar parecia vir de dentro do quarto, não de fora. Ainda assim, eu continuei ali. Quando minhas amigas voltaram, eu já estava deitada no saco de dormir, no canto entre uma cama e a parede do banheiro. Apaguei rápido, estava exausta demais para conversar. Não sei quanto tempo passou até alguém me acordar. Era uma das meninas, ajoelhada do meu lado e balançando pelo ombro. Ela perguntou se eu estava bem. Eu fui responder irritada. Quando abri a boca, senti o estômago virar. Meu corpo estava queimando. Meu rosto parecia uma chapa quente. Levantei correndo e mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar. Naquele momento, todo mundo achou que fosse uma intoxicação alimentar. Eu também quis acreditar nisso. Só que a pior parte começou mais tarde. Devia ser perto das 3 da manhã, quando acordei com um frio absurdo. Não com um frio externo, era como se tivesse gelo por dentro de mim. Tentei me mexer e não consegui, nem braço, nem perna, nem pescoço, só os olhos. Na mesma hora pensei, paralisia do sono. Tentei me acalmar, respirar, contar até 10, esperar passar. Só que então eu ouvi meu nome de novo. Marina. Dessa vez não veio da porta, veio da minha esquerda, do lado da parede do banheiro. Só que ali não tinha ninguém, não tinha espaço, não tinha nada além de madeira. O pânico entrou tão forte que eu senti o coração disparar na mesma intensidade. O pânico entrou tão forte que eu senti o coração disparar no mesmo instante. Aí veio a dor. Uma dor tão violenta no centro da barriga que parecia que alguém tinha enfiado a mão dentro de mim e apertado meus órgãos com força. Eu tentava gritar e não conseguia. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu percebesse. E junto da dor, ouvi uma risada baixa. Não era gargalhada, era uma risada presa, curta e satisfeita, como se alguma coisa tivesse gostando daquilo. Foi essa dor que me arrancou da paralisia. Na manhã seguinte eu estava acabada, tremendo, fraca, sem conseguir comer absolutamente nada. Qualquer gole de água voltava. O professor me disse para descansar. As meninas saíram para a atividade do dia e eu fiquei sozinha na cabana. Sozinha de novo. Lembro de eu estar deitada, exausta, sentindo a cabeça pesada, o estômago revirando,
quando cochilei por alguns minutos, e foi nesse cochilo que eu vi a coisa pela primeira vez. No sonho, ela estava olhando para mim, mesma de cima, deitada no saco de dormir. Do meu lado havia uma figura negra, comprida, magra demais, com braços longos, com galhos tortos. Ela não tinha rosto, mas eu sabia que estava me olhando. Um dos braços estava pousado sobre a minha barriga, não encostado de leve, pressionando, afundando. Aí a mão dela fechou, e eu acordei na mesma hora com uma pontada tão forte no estômago e achei que fosse desmaiar. Rolei pro lado e vomitei outra vez. Foi ali que eu entendi que não era doença, não era comida, não era nervoso. Tinha alguma coisa naquela cabana. Quando o povo voltou no fim da tarde, eu já estava sentada do lado de fora, sem nenhuma coragem de entrar de novo sozinha. Fui encaixada num grupo que faria atividades mais perto dali. Eu só queria sobreviver o amanhecer seguinte. Na volta, já de noite, tivemos que cruzar um trecho de estrada de terra entre plantação e mato baixo. Eu vinha mais atrás, andando devagar com duas colegas. Uma pedra passou perto da gente, depois outra. Minhas colegas começaram a chamar o resto do grupo apavoradas. O guia só olhou para trás e soltou uma frase que gelou tudo dentro de mim. Tem lugar que não gosta de brincadeira. Mais tarde, ficamos um pouco afastadas do resto da turma. Ele me perguntou se eu tinha dormido sozinha na cabana na noite anterior. Quando eu disse que sim, ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou baixo. Era justamente isso que eu não queria. Ele contou que naquela cabana já tinha dado problemas antes, que anos atrás ele mesmo passou mal dormindo ali sozinho. Náusea, febre, pressão no estômago, sensação de presença. Disse que quando alguém ficava sozinho naquele quarto, alguma coisa se aproximava. Quando havia várias pessoas, a presença diminuía, como se aquilo preferisse atacar uma pessoa isolada. Eu queria chamar tudo aquilo de mentira, mas já era tarde demais. Aquela noite, eu não fiquei sozinha um segundo sequer. Jantei cercada pelas meninas, voltei cercada pelas meninas, dormi espremida entre duas delas, quase sem espaço para respirar, mas sem reclamar. Em algum momento da madrugada, acordei porque senti um peso perto dos meus pés. Quase gritei. Quando olhei, era uma colega encolhida na ponta da cama. De manhã ela me contou o motivo. Tinha levantado para ir ao banheiro e quando voltou, viu no canto onde meu saco de dormir estava antes, uma sombra mais escura que o resto do quarto. Não era falta de luz e nem impressão. Era como se tivesse alguém parado ali, esperando ela deitar de novo. Na volta para casa dentro do ônibus, eu senti a pressão no estômago desaparecer aos poucos. Devagar, como se dedos invisíveis estivessem me soltando. Foi um alívio tão grande que eu quase chorei. Mas o medo só foi embora de verdade dias depois, quando uma tia minha fez uma oração forte por mim e amarrou no meu punho uma fita benzida que eu nunca mais tirei. Desde então, eu evito dormir sozinha em qualquer lugar isolado, porque até hoje eu não sei exatamente o que havia naquela cabana. Só sei de uma coisa, aquilo não queria me matar naquela noite. Queria me enfraquecer primeiro. Se tu chegou até aqui, gosta de histórias como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e eu te encontro no próximo.